Olá a todos. Vamos finalizar a nossa discussão sobre governança de projetos, falando um pouco sobre o Scrum, um método ágil para a gente estar gerenciando o nosso projeto, né? Vimos nos vídeos passados, nós falamos sobre o PMBOK, falamos sobre o Prince2, então agora vamos falar sobre um método ágil. O Scrum, ele é um método ágil, interativo e incremental. Na verdade, ele é um método que está crescendo muito, né? O PMI, que produziu o PMBOK, que sustenta o PMBOK, ele tem, né, uma certificação em cima do Scrum também, de metodologias ágeis, tendo em vista até o crescimento de empresas que estão migrando para essa plataforma ágil, que tem uma outra forma de pensar, né? Então é bastante interessante, porque se eu uso um desenvolvimento ágil, eu não tenho como gerenciar o meu projeto, né, de uma forma tradicional. Eu tenho que gerenciar o meu projeto também de uma forma ágil. E o Scrum é uma ferramenta bastante interessante para isso. O Scrum, ele foi fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou também conhecida como empirismo. A teoria empírica ela é bastante interessante porque ela é construída a partir da ideia de que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisão baseado no que é conhecido. Então, o Scrum, ele se organiza dentro dessa ideia, né? Dentro do empirismo. Todo o seu framework, todas as ações dentro do Scrum, elas são direcionadas dessa forma. Então, vamos lá? Bom, então os pilares do controle do processo empírico é baseado na transparência, na inspeção e na adaptação. Então, isso é uma ideia, né? Eu tenho que ser transparente para toda a minha equipe, para todos os envolvidos, né? Eu tenho que fazer inspeções, controles dentro de um determinado lapso temporal. E eu tenho que ter a capacidade de me adaptar segundo as minhas necessidades. Esses são os pilares do método ágil e do Scrum. Então, na realidade, a estrutura do modelo do Scrum, ele vai trazer para a gente um modelo que é um conjunto de práticas, né? Onde ele vai definir equipes, ele vai mostrar para a gente que é necessário ter equipes com papéis definidos e específicos, né? E também vai trazer uma ideia dentro do modelo de um fluxo de atividades. E esse fluxo de atividades é organizado em cima desses papéis específicos que a gente acabou de falar. A gente vai ver que ele vai definir para a gente eventos com duração fixas, totalmente controlados. Então, ele já vai pré-determinar dentro do framework dele, né, essas ações, esses eventos que já têm um tempo de duração e que é aconselhável que a gente respeite para que o modelo funcione, esses tempos pré-determinados. Então, ele é um método que a organização tem que mudar a sua cultura e se adaptar. Ele tem artefatos e regras bem definidas e produtos utilizáveis em intervalos de curto espaço de tempo. A gente vai ver que, por ele ser ágil, toda a lógica dele é em cima de encontros rápidos, e por isso que ele é ágil, e decisões, tomada de decisão rápida, com uma equipe totalmente integrada, né, onde as pessoas conversam entre si, discutem tudo o que faz, existe uma transparência, existe uma união. Então, na verdade, a estrutura do modelo, ele vai estar definindo para a gente, está baseado em três grandes pilares, ou melhor, em três grandes ações, ou em três grandes divisões, que são os papéis dentro do Scrum, os artefatos do Scrum e as cerimônias do Scrum. Então, a gente vai ver que os papéis definidos dentro do Scrum, quando a gente trabalha dentro do Scrum no modelo de gerente de projetos, né, a gente tem três papéis importantes. O Scrum Master, o meu time Scrum e o Product Owner, né? Então, a gente vai ver que o time de Scrum, quem são essas pessoas? São os meus desenvolvedores ou aquelas, se eu estou falando de um desenvolvimento de software, ou são aquelas pessoas que compõem o meu time de projeto. O meu Scrum Master, se a gente fizer uma associação com o PMBOK, é o meu gerente de projeto. Então, ele é o cara que lidera o meu time Scrum e ele, na verdade, é papel dele fazer valer os conceitos do Scrum dentro do time e fazer com que toda a rotina do Scrum aconteça, né? E o meu Product Owner, como o nome diz, é o meu dono de produto. Ele é o cara que vai interagir com todo mundo e com o resto da empresa e também disseminar a cultura Scrum dentro da organização e interagir com o Scrum Master e com o time Scrum. A gente vai ver que para que o Scrum funcione, ele tem uma série de valores, que esses valores têm que ser implementados na organização e dentro do time.
para que as pessoas entendam, porque o Scrum, além do método, ele também é uma ideia, né? Ele é uma ideia que tem que ser implementada na organização. Então, ele fala de respeito mútuo, ele fala de comprometimento daquela equipe naquela atividade que eles estão fazendo. Fala de coragem, coragem para vencer dificuldade, coragem para enfrentar barreiras, coragem para vencer as dificuldades e cumprir o prazo acordado. Fala de foco. Né? Então, se eu estou trabalhando numa atividade Scrum, eu estou trabalhando numa atividade Scrum. Eu não estou trabalhando numa atividade Scrum e em outras coisas. Né? Fala de transparência. Eu vou mostrar para todo mundo aquelas ações que estão acontecendo dentro daquele meu projeto, dentro daquela minha sprint. E fala de respeito. Respeito entre todos do time. Então, a ideia é que a gente também trabalhe esses valores dentro da metodologia, para que a gente tenha sucesso, para que a equipe do Scrum consiga vencer as dificuldades que são bastante, né, elas aparecem, e consiga entregar um produto com qualidade. Bom, quais são então os eventos apresentados pelo Scrum? Os eventos é que vão definir todas as etapas do meu projeto. Então, a gente vai ver que a gente tem um planejamento da sprint, a gente tem uma reunião diária da sprint, são 4 eventos no Scrum. A revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Diferente do PMBOK e diferente do Prince, que apresenta diferentes áreas de conhecimento, apresenta fases, né, temas. Então, a gente vai ver aqui que o que a gente tem são eventos. Então, só tem 4 eventos no Scrum. Então, eu tenho o planejamento da sprint, a minha reunião diária, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Quando a gente fala, né, desse planejamento da sprint, a gente está falando que é todo aquele momento que a gente vai, então, né, tá fazendo o planejamento daquela atividade que a gente vai estar executando dentro do meu projeto. E a gente vai ver que exatamente por ser uma metodologia ágil, eu tenho que definir o tamanho da minha sprint. Então, na realidade, o que a gente vai fazer é que normalmente uma sprint, sei lá, tem de 1 a 3 meses. Por isso que o método é ágil. A gente vai estar entregando um produto para o meu usuário a cada 2, 3 meses ou um mês. Vai depender, cada organização vai dizer qual é o tamanho da sua sprint, né? E dentro da sprint, daquela sprint de um mês, vamos imaginar que a minha sprint tenha um mês, dentro daquela sprint de um mês, onde eu tenho que entregar um produto, eu vou fazer uma reunião diária de 10 minutos. Então, vocês vão ver lá na aula, os tempos estão todos lá para que vocês possam ver. Eu vou fazer uma reunião diária de 10 minutos. Todos os envolvidos dentro do time Scrum vai fazer uma reunião com o Scrum Master e com o Product Owner, né? E dentro dessa reunião vai se discutir as dificuldades que estão tendo, né? Qual é a problemática, se está tudo bem. E aí, a gente vai ver que, na realidade, tendo essas reuniões diárias, a gente tem uma maior produtividade. Essa reunião diária ela é importante porque ela dá transparência, ela motiva o time, dá coragem a todos a enfrentar a dificuldade, porque as dificuldades são compartilhadas. Todos podem opinar. Agora, veja, uma reunião diária, 10 minutos, não mais que 10 minutos. Então, além da reunião diária, a gente tem a revisão da sprint. Então, a gente pode estar fazendo uma revisão da nossa sprint para que a gente possa rever todos os nossos erros e, obviamente, superá-los. Bom, quando eu termino uma sprint, a gente vai fazer a retrospectiva da sprint. Eu faço uma retrospectiva para ver. Para quê? Para ver os problemas falhos, para a gente poder ver quais são as coisas que encontramos, né, dentro desse processo que foram graves e assim, quando eu entrar numa nova sprint, eu vou poder, então, replanejar e não cometer mais aqueles erros que nessa sprint eu cometi. Por isso que ela é tão importante. Então, vejam, eu tenho o planejamento da minha sprint, que vai me dar o tempo. Eu tenho a minha reunião que vai me dar o planejamento e as atividades dentro de um mês. Tenho reunião diárias com 10 minutos por dia. Muitas empresas fazem essa reunião em pé, né? Então, exatamente para ela ter um dinamismo e ela ser rápida e de repente, a gente conseguir, então, superar ali as nossas limitações. E eu tenho, então, no meio da sprint, eu tenho uma revisão da sprint para que a gente possa, a qualquer momento, revisar os nossos erros. E eu tenho a minha retrospectiva no final. Bom, o Scrum, ele apresenta para a gente, na realidade, 3 artefatos. Eu tenho o meu backlog de produto, o backlog da minha sprint e o meu incremento. Então, na realidade, o backlog do meu produto é a lista de tudo aquilo que é conhecido, que é necessário para que eu possa fazer o meu produto, fabricar o meu produto. Então,
O Product Owner é o cara que é responsável por esse conteúdo e organização deles. Então, ele vai lá na área de negócio, normalmente o Product Owner é uma pessoa de negócio e é ele o responsável por alimentar essa lista. Ele alimenta essa lista e traz para dentro do time do Scrum, né? Aí, o que a gente vai fazer? Isso aí vai ser usado para a gente construir o nosso projeto, fazendo uma associação com o PMBOK. E para cada sprint, eu tenho o backlog da minha sprint. Então, eu vou pegar lá o conjunto de ações que eu preciso dentro daquela sprint, já que eu segmentei os meus produtos, e vou trabalhar dentro da sprint com o backlog da sprint. Então, quando eu finalizo uma sprint, eu entrego um produto que é um subconjunto daquele meu backlog de produto. E eu tenho o meu incremento. O meu incremento, ele é a soma de todos os itens do meu backlog do produto, né? E que eu complementei com a minha sprint. Então, na verdade, eu vou fazendo a cada sprint um novo incremento. No final, é o somatório de todos esses incrementos que eu produzi ao longo da minha sprint, ok? Então, na realidade, o Scrum vai apresentar para a gente somente 3 artefatos, diferente do PMBOK, que tem muito mais, ok? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.